Como é gostoso louvar o Teu nome, adorar o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade. E queremos ser achados por Ti como verdadeiros adoradores, papai. E queremos que tenhas recebido a adoração da Tua igreja. Mas chegou agora o momento que ouvimos a Tua santa e bendita palavra, Pai. Usa o Teu servo, Pai querido. É a unção poderosa do Espírito Santo. E fala comigo, fala conosco, Pai. Porque Tu sabes que nós precisamos ouvir nesta noite para ser edificados. Para chegarmos, ó Pai, ao estatuto do varão perfeito. Crescemos na graça e no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Então usa o Teu servo para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amados. Para o Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 7. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 7. Que escreveu nosso bom Mateus, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Pode sentar, amados. Eu quero falar hoje com a igreja a respeito dos benefícios da alegria em que nós temos em de estar na porta estreita, entrar por ela e também caminhar pelo caminho estreito. A porta estreita e o caminho é apertado. E quando nós lemos esse texto bíblico, a gente logo imagina dificuldade. A gente logo imagina problemas. Porta estreita, caminho apertado. Ok, mas vamos olhar do lado da forma como Jesus falou. Jesus estava encerrando o seu sermão do monte. Jesus tinha falado sobre as beatitudes, né? Ele falou sobre aqueles que são bem-aventurados, isso é, abençoados por Deus. E falou também daqueles que não são abençoados, isto é, o contrário do que ele falou é maldição. E muitas pessoas estão vivendo debaixo de uma maldição hoje, pelo fato de não estarem sendo abençoados por Deus. Porque estão fora do caminho, estão fora da verdade. Mas aqui, nesse texto, normalmente se tem a ideia de ser um caminho difícil, um caminho muito apertado, algo que é difícil de andar. Ok, sim, vai se tornar difícil de andar, se nós quisermos dividir. Ficar um pouquinho na porta larga e depois um pouquinho na porta estreita. Isso é, há momentos da vida que queremos ser mais fiéis a Deus, outros momentos queremos alargar o nosso caminho e viver e gozar os benefícios que o mundo oferece. Ok, muitos crentes estão enganados nas igrejas. Eles vão à igreja porque recebem muitas promessas do Senhor. A Bíblia é cheia de promessas. Mas a Bíblia também conduz o homem a uma vida reta diante de Deus. E que a salvação não depende de promessas, amados. A salvação é pela graça, mediante a fé, e não vem de nós, é um dom de Deus. Portanto, ninguém vai se gloriar porque ganhou a salvação ou mereceu a salvação, porque ninguém vai merecer nunca. É graça. Graça é favor não merecido. É algo que é dado gratuitamente, por isso não é merecimento, mas é apenas uma bondade de quem está dando. Então, o nosso Deus, Ele nos deu, por bondade, por misericórdia, a salvação da nossa alma. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós estamos pelo caminho da salvação. E eu estava meditando, porta estreita, caminho estreito. Uau! Ok, o que significa então isso? Bom, a Bíblia nos mostra que Jesus é a porta.
Mas a Bíblia nos fala também, em João 14,6, que Jesus é o caminho. Então, o que ele está falando aqui nesse texto é o seguinte: olha, você quer entrar no céu? Eu sou a porta. Você quer saber qual o caminho certo para você andar? Eu sou o caminho. Mas tem uma coisa: a porta é estreita. E depois que você entrou, o caminho também. Mas por que ele fala que é estreito? E por que ele fala que muitos não querem? Porque para andar nessa porta, para andar nesse caminho, para entrar por essa porta e entrar por esse caminho, nós precisamos renunciar. Renunciar. Renunciar o quê? Renunciar coisas que vão impedir que nós entramos na porta, porque ela é estreita. Então você tem que deixar alguma bagagem. Renunciar também às coisas que nós não queremos deixar, que nós tínhamos o costume lá fora, antes de conhecer Jesus, nós tínhamos hábitos, tínhamos costumes, e tem coisas que a gente gosta de fazer. É interessante que ele começa afirmando que é estreito. E ele já diz que largo, espaçoso é o que conduz à perdição. E ele diz, muitos entram por ela. Amados, eu vejo isso como uma tristeza tão grande. O final dessa porta é perdição. A porta é espaçosa, a porta larga, que você pode fazer o que quiser, que ninguém vai achar ruim com você, que Jesus te chamou para a liberdade, portanto você tem liberdade para fazer qualquer coisa. Isso é mentira. Jesus nos deu a liberdade de não pecarmos mais. Ele nos deu a liberdade do poder do pecado, e não a liberdade para pecar. Porque a Bíblia diz que se nós voltamos a pecar de novo, nos tornamos escravos do pecado novamente. Então não adianta. Jesus nos libertou da escravidão do pecado, nos libertou da morte eterna. E é interessante que existe uma só porta, mas parece que tem gente pregando um evangelho diferente aí, e que colocar o nome Jesus numa porta larga. Está errado isso. Colocar o nome de Jesus num caminho espaçoso, está errado isso. É outro evangelho. Não é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho da perdição. É o evangelho do engano. É o evangelho do engodo. É o evangelho da conveniência. É o evangelho, amados queridos, do humanismo, colocando o homem no centro de tudo, e Deus para servir o homem, e não o homem para servir a Deus. Atente bem para isso. Muitas vezes é importante a gente ver, eu quando vejo esses jovens na igreja aqui, dedicando-se ao Senhor, vindo aos ensaios e gastando o seu tempo na casa de Deus, pensando humanamente, eles estão perdendo tempo. Jovens deveriam estar se divertindo ou buscando as coisas que agradam, mas eles estão buscando algo para servir ao Senhor. Aí eu fico pensando, o que será que a gente pensa, o que agrada, o que dá prazer? Então eu vejo aqui, amados, nessa porta estreita, nesse caminho estreito e apertado, eu vejo a verdadeira vida, a verdadeira felicidade, a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Por quê? Um jovem, um homem, uma mulher, um adolescente, qualquer pessoa nesse mundo que renuncia tudo para servir Jesus e vive a vida dependendo dele, é a pessoa mais feliz da terra, porque ela vai ter uma paz que o mundo não pode dar, ela vai ter uma vida tão maravilhosa que ninguém vai entender. Ela não vai precisar de estar buscando as discos, as festas, os bares, e nem mesmo essas igrejas que oferecem entretenimento com muita dança, com muita folia, para que o jovem se sinta como se estivesse numa disco, mas uma disco evangélica, uma disco que é uma disco que não tem droga, que não tem bebida, uma disco que eles podem fazer o que quiser, se divertir, e dizendo que estão adorando a Deus. A gente questiona se Deus está sendo adorado nesses lugares, quando na verdade é a carne que está sendo satisfeita. Mas como a carne nunca se satisfaz, então eles vão buscar mais e mais coisas.
E tem que a cada dia inventar cada um nome diferente para essas festas, para que atraiam as pessoas. E gastam milhares de reais, ou de cruzeiros, ou de dólares, para atrair e chamar pessoas que sejam um nome em que vai juntar as multidões para que ali eles venham se divertir. E aí viram a idolatria. Porque não é o nome de Jesus que é projetado, é o nome do cantor, é o nome da cantora, é o nome do pregador. E depois que termina, todo mundo vai lá em encontro do Jesus deles, que é para dar um autógrafo. O Jesus deles mudou o nome, talvez seja João, Paulo, Pedro, Maria, José, sei lá. Mas é aquele ator, aquela atriz, aquela celebridade que está ali no púlpito pregando ou cantando. E depois tornou-se o ídolo da juventude evangélica. Está dando tanto problema a isso. Mas Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto ele ceifará. Aqui está a verdadeira forma de ser feliz. É completamente contrária ao que o mundo ensina. É completamente oposta ao que se imagina de liberdade. A liberdade que se imagina hoje é ter liberdade para fazer o que quiser. Hoje já está sendo ensinado isso. Que Deus não vai te castigar. Você é crente, foi chamado do pecado para a igreja, e agora, como crente, você tem o direito de se divertir. Quando quiseram fazer a balada gospel aqui em Hamamatsu, o cartaz dizia assim: crente também se diverte. Venha passar uma noite dançando, mas é somente com os crentes de todas as igrejas. Balada gospel. E nós começamos a telefonar para os pastores da cidade, pedindo, pelo amor de Deus, não entrar nessa falcatrua, nesse engano, nessa mentira, nessa coisa diabólica. E graças a Deus ninguém entrou. Aí eles anunciaram também que iam fazer em Guma. E o nome do local onde ia ser feita a balada gospel era um lugar chamado Babilônia. Muito bem, estava encaixando direitinho. A Babilônia é isso, é confusão. Aí nós ligamos para lá também, porque nós temos conhecido lá, e pedimos pelo amor de Deus para que eles não fizessem essa miséria na igreja. E eles atenderam o nosso apelo, e um se comunicou com o outro, e podaram isso. Eu creio que esse camarada deve ter levado um prejuízo, e tem que ter levado mesmo a aprender a não mexer com as coisas de Deus, nem com a igreja do Senhor Jesus, que é santa, é verdadeira. E agora eu vejo no Facebook alguns crentes se manifestando, elogiando alguns cantores e ídolos que estão no Rock in Rio. É um mundanismo na igreja que foi infiltrado dentro da casa do Senhor, que hoje domina a mente de muitos jovens e pessoas da igreja, que acham esses cantores e cantoras que a maioria deles tem pacto com o diabo para fazer sucesso, e muitos deles vão morrer com a idade certinha, ou 36 anos ou 27, pode marcar aí, porque esse pacto de sucesso é um pacto que eles morrem com 27 ou com 33. Veja esses cantores que morreram há pouco tempo atrás, veja a idade deles. Alguns morrem porque são idiotas, tão idiotas que nem o diabo quer. Eles morrem porque se drogam, se viciam. Agora nós, amados, que somos um povo de Deus, chamados, lavados e remidos do sangue do Cordeiro, que fomos tirados um lamaçal de pecado, como foi cantado aqui, vamos admirar o lamaçal novamente, e ficar namorando com o lamaçal, olhando o lamaçal, nos divertindo com ele, achando bonito isso? Por favor. Por favor. Tem gente que está em lugar errado. Pessoas frequentando a igreja, mas adorando ídolos do rock. Pessoas que são descaradamente, declaradamente servidores de Satanás. E a gente vai ter eles como ídolo, como fãs deles. Então essas pessoas estão pensando, mas sabe o que eu estou falando? É que tem crente enganado na igreja. Tem crente que tem o nome de crente, mas não é crente. Ele está na igreja, está indo, frequentando, mas não é, precisa se converter, precisa entrar na porta estreita.
porta. Mas para mim entrar nessa porta eu tenho que renunciar a muita coisa. Eu tenho que deixar as coisas do mundo que me agradavam, que me alegravam, que enchiam meu coração, eu deixo lá. Porque se de outra forma não entrei em porta nenhuma, eu estou entrando na porta espaçosa pensando que estou indo para o céu. Mas a porta espaçosa, Jesus disse aqui, olha, conduz para a perdição. E eu falo, eu não tenho medo de falar, eu já tenho uma idade suficiente que se eu morrer agora, eu já fiz o bastante, que eu não vou precisar viver mais para ver as coisas que estão acontecendo. Mas se ninguém conseguir tirar a minha vida, ou Deus não levar eu antes, então eu vou continuar falando a verdade, porque Deus manda a gente falar a verdade, completamente a verdade, custe o que custar, e haja o que houver, a verdade tem que ser falada para que as pessoas ouçam, porque quem quer a verdade vai ouvir a verdade, e vai se converter, e vai se arrepender, e vai abandonar o pecado. Mas quem não quer vai se lamear mais ainda, porque a palavra de Deus é para uns é vida, mas para outros é morte. Não estou bravo não, mas eu estou falando a verdade. Uma vez, eu acho bonito isso, sabe por quê? Um homem chegou dentro de uma loja que aluga vídeos, e tinha ali dois jovens e conversavam, mas ele foi ali, ele era crente, e ele falou, vim buscar aqui o seu pendrive que eu quero copiar aquele hino para a gente louvar a Deus na igreja. E o homem que estava do lado falou assim, que coisa bonita, vocês tão jovens e já estão no caminho do Senhor. Aí os dois jovens olharam para ele assim, ué, mas existe outro caminho? Louvado seja Deus por isso, que tem jovens que só conhecem um caminho, e é Jesus Cristo, aleluia. E isso é a maior alegria, amados, que alguém pode ter. Você e eu, se estamos entramos pela porta estreita e estamos no caminho apertado, nós somos pessoas mais felizes da terra. O que dá a impressão, como eu falei no início da mensagem, é que quando você fala caminho, a porta estreita e caminho apertado, é que isso vai ser sofrimento, angústia, tristeza, muita... Não, é o contrário. É exatamente nesse momento que a pessoa que entrou pela porta estreita percebe que a porta era Cristo, que ele está no caminho apertado e percebe que esse caminho é Jesus, e a sua vida é iluminada pela palavra de Deus, porque lâmpada para os nossos pés é a sua palavra, e luz para os nossos caminhos, aleluia. E essa palavra nos dá vida, ela revigora a nossa alma, o nosso coração, nos dá, amados, uma certeza de fé, nos dá uma certeza de eternidade, nos dá uma certeza que não podemos morrer no corpo, mas somos eternos em Cristo Jesus, estamos assentados nos lugares celestiais, e nós não precisamos de droga, de vício, de sexo para termos prazer. O nosso prazer está na lei do Senhor, e nela nós meditamos de dia e de noite, e é por isso que somos como árvores que são plantadas junto a ribeiros de água, damos o fruto da estação própria, as nossas folhas não caem, e tudo quanto nós fizermos prosperará. Aleluia! Glória a Deus! E sabe por que eu fico feliz com isso? Porque nós estamos andando nesse caminho, nós estamos pegando essa verdade, e nós temos a vida em nós. Jesus é isso. Se eu estou nessa porta estreita, eu entrei por ela, eu abandonei muita coisa que fazia parte da minha vida lá atrás. E se você não estiver disposto a abandonar as coisas que tinha lá atrás, você continua com elas, uma coisa é certa, pela porta você não entrou. A Bíblia mostra uma passagem de alguém que chegou numa festa e não estava com as vestes nupciais. E o chefe da festa chegou assim, amigo, por onde você entrou? Que roupa é essa? Ele não pôde falar, que ele não entrou pela porta. Ele deve ter pulado o muro, ou entrado pela janela. E ele falou para os criados, pega ele, amarra ele e joga no lago de fogo e enxofre. Sabe o que é isso, amados? Estava dentro da casa, estava dentro da festa, estava dentro da igreja, mas não tinha as vestes nupciais. Não era a noiva de Cristo. Entrou pela porta errada. Só existe uma porta. Só existe um caminho.
E nós somos felizes porque nós sabemos que estamos por essa porta e por esse caminho. Deixamos coisas que nós julgávamos tão importantes, mas depois que entramos no caminho e deixamos lá fora as coisas que julgávamos importantes, percebemos que aquelas coisas que achávamos importantes nos impedia de entrar na porta. Então, quando deixamos, recebemos agora a alegria e a paz que nós buscávamos com aquelas coisas e não tínhamos, porque Jesus falou: a paz que eu dou para você, o mundo não tem. Não adianta procurar em nenhum lugar do mundo a paz que só Jesus pode dar, mas só conhece essa paz quem entra pela porta estreita. Amém? Amém. Agora eu estou no caminho, aí o caminho é estreito também. De vez em quando no caminho a gente quer pegar algumas coisas, mas não cabe. O caminho é estreito também. Porque é muita propaganda. Mostra muita coisa bonita para nós e traente. O mundo mostra cartazes, outdoors. E esses outdoors mostram o que ele tem para oferecer para você. É propaganda enganosa, mas é bonito. A gente deseja. A carne pede. Mas aí a porta fica muito estreita, não dá para passar. O caminho apertou. Ou a gente larga isso, ou não continua mais, ou desvia do caminho, ou vai procurar outro lugar. E Jesus ainda falou que haveria pessoas que sofreriam comichão de doutrina nos ouvidos e procurariam doutores, mestres, líderes, que lhes falassem e pregassem aquilo que eles queriam ouvir. Estariam se juntando e agregando a eles. E Jesus falou: e muitos seguirão os seus caminhos. Mas é o caminho largo, o caminho espaçoso, e esse caminho conduz para a perdição. Em que caminho nós temos andado, amados? O que é realmente a motivação de estarmos aqui na casa do Senhor hoje? O que viemos buscar aqui? Eu perguntei para uma jovem uma vez, que ela estava me questionando a respeito de que eu não aceitava certo tipo de coisas na igreja. E ela falou: eu só estou na igreja porque tem isso, senão eu não estaria aqui. E eu falei: ok, você pode ter vindo por causa disso. Alguém pode vir à igreja por causa de uma doença. Alguém pode vir à igreja por causa de um problema para ser resolvido. Alguém pode vir à igreja por causa de um casamento mal estruturado. Aqui é o lugar mesmo para vir. Os cansados, oprimidos, abatidos, doentes, aleijados, é o lugar para vir. Mas ao chegar aqui, recebe a cura, recebe o milagre, e depois vai permanecer não mais por causa daquilo, mas permanece porque ama o Senhor, porque foi salvo, está caminhando para o céu, está no caminho estreito. Mas tem gente que vem por causa da bênção, acabou, recebeu a bênção, vai embora. Então esse só veio para a bênção, então não está no caminho estreito, que é do espaçoso. E eu falei para essa pessoa e disse o seguinte: ok, você pode ter vindo por qualquer coisa, mesmo por isso, mas eu quero te perguntar uma coisa: e agora? O que te segura na igreja? É porque ainda tem isso que você gosta, ou é por causa de Jesus? Porque se for por causa disso que você gosta, então eu sugiro a você que a disco é melhor que aqui. Lá você dança muito melhor e rebola muito melhor do que aqui na igreja. Aqui na igreja não é lugar de rebolar. Aqui na igreja não é lugar de dançar samba. Uma música misturada com ritmo de candomblé, com ritmo de atitudes sexuais. Porque em samba, os movimentos são movimentos sexuais. A dança. Amados, é coisa difícil de falar, porque hoje tem muito músico aí que é músico, mas não é crente, ele defende todo esse tipo de ritmo na igreja, achando que é normal. E não é normal. Deus criou a música, mas ritmo Satanás inventa. A música é de Deus, sim, Ele é o Senhor.
Ele tem todas as coisas, mas tem coisas que Satanás faz, porque ele foi criado na música. A Bíblia diz que quando Satanás foi criado, a música estava nele. Ele não era Satanás ainda. Satanás significa inimigo. Ele não era um diabo ainda, significa acusador. Ele era um anjo de luz, chamava Lúcifer. Ele foi criado por Deus. Havia a música dele, ele se movia em música. Quando Lúcifer se movia no céu, ele brilhava com várias cores, várias pedras. E havia música no céu. Quando ele se movia, a criatura linda, muito admirada, muito contemplada nos céus. E ele era um querubim ungido da guarda de Deus. Mas a Bíblia diz que o orgulho entrou no coração dele. Ele olhou para o trono de Deus e disse: eu vou ser como Deus. Eu subirei. No trono de Deus eu vou me assentar e serei como Deus. E a Bíblia diz: como caíste a estrela da alva. Como o orgulho do teu coração te derrubou. Deus te atirou, tirou lá dos céus. Tirou a tua beleza, tirou tudo seu e te jogou. Aí, como ele não conseguiu tomar o lugar de Deus, ele foi até o jardim do Éden e disse para a mulher: o dia que comer dessa árvore, como Deus sereis. A mesma situação que ele tinha no coração dele, do orgulho de querer ser igual a Deus, ele jogou no coração do homem, o homem aceitou querer ser igual a Deus. E hoje, a maioria dos homens querem ser igual a Deus. Tem líder hoje que quer ser Deus, quer ser adorado, quer ser tão respeitado, que Deus ficou em segundo lugar, em segundo plano. Tem igrejas aí com movimentos que incute um medo tão grande nos crentes com relação à unção dele, que fica falando: não toque, não ungido. Eu falei mal do ungido. Se você falar e você vai acontecer, você vai morrer. Ok, a Bíblia diz sim, cuidado, não toque no ungido do Senhor. Mas esses não são ungidos do Senhor. Estão pregando outro evangelho, estão falando de outro mestre, de outro Cristo, estão falando de outro Deus. Não é o nosso Deus, porque o nosso Deus é poderoso, verdadeiro, e só a Ele a honra, só a Ele a glória, somente a Ele o louvor. E se eu quero ser o ministro dele, a minha função é trazer você para ir para Ele junto comigo. Ele, a Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória. Porque o caminho é estreito, apertado, não existe lugar para a glória do homem. A glória pertence a Deus, o caminho é apertado. Eu renunciei tudo, renunciei minha vida, renunciei meus desejos, renunciei meus prazeres, e agora estou no caminho da verdade. Um caminho que me faz sentir feliz, não porque eu tenho glória, mas um caminho que é um caminho na glória de Deus, assentado nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, manifestando em mim o seu poder, a sua glória. O caminho é estreito, mas é gostoso, gente. O caminho é estreito, mas traz prazer infindável. Traz um prazer que não é apenas de minutos, não é apenas de momentos, de horas. Uma disco traz horas de prazer, de dança, de pula, de se remexe, de alegria, de isso, de aquilo, de compartilhar. Momentos de sexo traz alguns minutos de prazer, mas em seguida acaba e nunca sacia. Mas quando você está no caminho estreito, na porta estreita, o jovem, o adolescente, ele renuncia essas coisas, esses prazeres mundanos de pecado, e caminha num caminho estreito. Todo mundo pensa: vai se anular, não vai ser nada, não vai fazer nada. Parece que uma pessoa morta viva, mas na verdade, vida é essa. Isso aqui é vida. É vida com Jesus. É uma vida plena, uma vida de gozo e de tranquilidade, e ao mesmo tempo uma vida de paz. Veja, pergunte para as suas coleguinhas, vocês adolescentes e jovens, essas que vão aí para essas baladas, para esses bailes, depois pega um garoto, uma garota e sai e faz sexo, e depois pergunta para elas qual é o que está passando por dentro delas agora. O medo da gravidez, e se preparando, porque se ficou grávida vai tentar tirar o filho, vai se tornar assassinos, homicidas. E depois o medo que os pais saibam, e depois ficam bravos e querem se levantar contra os pais para já preparar que os pais não venham contra eles.
ficam rebeldes, desobedientes, ingratos. Isso é vida? Isso é diversão? Isso é escravidão. Isso é fantasia. Isso é mentira. Agora veja um jovem crente, uma jovem crente. Não fica por aí procurando rapaz para sair, para ir para a cama. Não fica aí procurando festa para agradar a carne. Vem para a igreja do Senhor e está tão feliz e alegre, tão contente. É lógico que nós podemos se divertir, mas tem tantas formas de se divertir sem se degradar. Tantas formas de se divertir sem se desonrar. Mas o mundo só oferece isso. Te dou prazer, mas te desonra você. Te dou prazer, mas te preparo para o inferno. Te dou prazer, mas te mato. E as pessoas querem por um momento de prazer a morte. Veja os cantores e os ídolos que morreram com 27 anos, outros com 36. Sabe por que a conta dá 9? 9 é um número de cabala. Satanismo usa isso para fazer os pactos mais ferozes, onde tem sacrifício humano. Mas a pessoa ganha um sucesso do dia para a noite, ele aparece, o mundo inteiro se dobra diante dessas pessoas. Mas a vida é curta. Quando chega a idade, eles vêm buscar. E o Senhor Jesus disse àquele rico insensato: louco, esta mesma noite perderão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem vai ficar? E Jesus disse: esse é aquele que é rico para com o mundo, mas não é rico para com Deus. E quem são os ricos para com Deus? Aqui está o segredo: entrar pela porta estreita, deixar tudo meu, tudo que é no mundo, tudo aquilo que me segura lá, e caminhar só eu. Aí Jesus me pega e me enche da sua glória. Ele me pega e coloca dentro de mim o seu Espírito Santo. Ele me pega e me faz caminhar os passos das luzes da palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não tropeçamos, tomamos decisões certas, somos abençoados. Promessa de não faltar nada para nós comermos, beber e vestir, Mateus 6. Promessa de estar sempre conosco. E promessa de nunca nos lançar fora. Esse é para aqueles que andam no caminho apertado. Esse é para aqueles que negaram, renunciaram suas próprias vidas e escolheram o caminho apertado que o Senhor Jesus nos promete. E ao contrário disso, infelizmente, nós temos até igrejas e crentes que estão preferindo o caminho largo, o caminho espaçoso, e eles estão instituindo dentro da igreja a disco. Não falta igrejas que tenham luzes todo jeito para você ficar feliz. É estroboscópica, é psicodélica, é toda a cor que você pode imaginar. E quando eles começam o culto ali, ninguém sabe quem é quem, e tudo fica escuro, somente aquelas luzes, e o povo se diverte, e você, viu, adoramos a Deus. Hã? Onde estava Deus? Ninguém viu ele. Estava tão escuro que não dá para sentir Deus nesse lugar. Desculpa, meus amigos, talvez alguns pastores vão ouvir isso e vão dizer: esse pastor está por fora. Um pastor quadrado, velho, ultrapassado. Porque se eu for ultrapassado, eu continuo aqui na palavra de Deus. Eu prefiro que as pessoas me chamem de quadrado e ultrapassado, mas que me vejam aqui dentro, que eu não possa ser julgado pela palavra. Jesus falou: eu não julgo ninguém, a minha palavra julga. E o que eu estou falando aqui é a palavra de Deus, e quem julga é a palavra de Deus. Portanto, quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser, então você vai falar como ele que escreveu. E se ele me autorizar, eu risco isso aqui para você. Oh! Não estou nem doido de perguntar. Sabe, amado, fique feliz, fique no seu lugar. Não se julgue inferiorizado, jovem, porque você não participa dessas coisas. Aprenda a viver isso, essa vida em abundância que Jesus falou. É uma qualidade de vida, um estilo de vida tão maravilhoso que nada vai tirar a sua alegria e a sua paz, a sua felicidade. Hein?
Você não vai ter mais aquela necessidade de ficar olhando para os gatinhos, as gatinhas da rua, do mundo. Você vai ter tanta coisa gostosa para você viver com Cristo Jesus, que essas coisas vão ficar secundárias. E no tempo certo, Deus vai dar a você o melhor. Aleluia! Porque vai tirar da prateleira de bênção dele alguém para você, que vai fazer você feliz, alegre, e vai fazer de você uma família feliz, um casamento feliz e duradouro, uma vida onde você vai casar, vai ver os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e vai ver também os filhos dos seus filhos, e você vai olhar para trás e vai louvar ao Senhor. Eu estou na bênção, eu estou no caminho apertado, eu estou no caminho estreito, mas é tão bom andar nesse caminho estreito, que tudo dá certo na minha vida, tudo quanto eu faço prospera, porque se eu estou no caminho estreito, Jesus se responsabiliza por mim. Eu não vou lucrar segundo o mundo, eu vou lucrar segundo Ele. As riquezas do mundo são passageiras, efêmeras, aquele me dá é duradoura. O pouco com Ele vai se tornar em muito, e o muito sem Ele é nada. Aleluia! Então, essa mensagem é para você hoje, meu irmão, que está no caminho certo e está sendo instigado a sair. E essa mensagem é para você hoje que estava no caminho certo e já está saindo. Já está sentindo muito aperto. Já sentiu muita atração do mundo e está querendo ir para lá. Cuidado, não faça isso, volte para o caminho estreito. Deixa Jesus te conduzir. Ele vai te conduzir. Ele vai colocar você assentado em lugares celestiais. Ele vai te levar e levar enquanto você viver nessa terra, e depois um dia você vai partir para a eternidade. Mas sabe onde Jesus vai te levar? Diante do trono do Pai. E você vai ver Deus como Ele é, você vai ver Jesus como Ele é, você vai glorificar a Ele junto com os anjos, arcanjos, querubins e serafins. Você vai fazer um coro no céu com todos os principados e potestades dos céus, que servem ao Senhor, que são, aleluia, a glória do Senhor em toda a terra, céus e tudo que existe. E nós estaremos junto com o Senhor para sempre, porque um dia resolvemos renunciar tudo que o mundo oferece, negar a nós mesmos, levar cada dia a nossa cruz e seguir Jesus e a sua palavra. E Ele então agora nos conduz às regiões celestiais. Ele nos leva diante dos anjos, arcanjos e serafins e nos honra. E a Bíblia diz que Ele nos colocará acima dos anjos, porque somos como Jesus, irmãos de Jesus, co-herdeiros com Ele de tudo que existe. Se somos co-herdeiros com Cristo, os anjos também estarão abaixo de nós. Essa é a promessa, mas você tem que perseverar. Essa é a promessa para você, para mim. Nós vamos deixar de olhar o mundo como algo atrativo e vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aí para Hebreus 12. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Ele desprezou a afronta e assentou-se à direita de Deus e agora intercede por nós. E se estamos nessa porta estreita, entramos por Ele. Jesus é a porta. Se estamos andando no caminho, então estamos em Jesus. Caminhamos com Jesus. Caminhamos em Jesus. E Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Ele é o caminho. Eu louvo a Deus por isso. Eu quero caminhar. Eu quero continuar. Eu quero chegar lá com você. Rejeitando tudo que esse mundo oferece. É tão passageiro, é tão efêmero. Eu quero chegar à glória do céu. Olhar para o meu Senhor Jesus. Poder falar como Jó. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque meus olhos te veem. Outra passagem diz, outro texto diz, de contigo andar. Oh glória! E essa é a promessa. Não desista jamais disso. Não olhe para circunstâncias. Não tenha medo do aperto, porque apertado é, mas Jesus te conduz em glória.
Aleluia. Deus abençoe você essa noite. Que nós possamos guardar isso agora no coração, com toda a força. E entender que entrar pela porta estreita não é fácil. Infelizmente, Jesus disse aqui, porque muitos não querem renunciar às coisas que tem nessa terra ou nesse mundo, eles então escolhem a porta larga. E tem muitas igrejas que já alargaram a porta e as pessoas estão entrando a rodo dentro dela. E eles então dizem, está vendo como Deus está abençoando ou como a igreja está cheia? Só não pode ventar. Só não pode vir chuva. Só não pode vir tormenta, vento, né? Porque Jesus falou sobre os dois homens que construíram casas em lugares diferentes. Um construiu sobre a areia e outro sobre a rocha. O que construir sobre a areia, eu creio que é muito mais rápido, muito mais fácil e rapidamente ele faz. A areia é muito fácil de trabalhar. Mas o que construir sobre a rocha, e descavou fundo na rocha o alicerce. Olha, isso demora, hein? Isso tem tempo, isso precisa ter perseverança. As duas casas foram construídas e veio o vento, veio a chuva e veio os rios. Mas a que estava construída na rocha, o vento e os rios e a chuva não conseguiu fazer nada, nem dano, ela permaneceu. E a chuva foi embora, o tempo também, o vento também. Mas a que foi construída na areia, da mesma forma veio o vento, veio a chuva e veio os rios. Mas a Bíblia diz, grande foi a sua queda. Não tinha estrutura, não tinha raiz, não tinha alicerce. Ela vivia de fantasia, de beleza, de ilusão. É isso que muita gente está vivendo hoje, ilusão. E as promessas não faltam. Deus vai te dar, eis que te digo. Olha, Deus vai te dizer, eu profetizo na sua vida, eu faço isso na sua vida. Cuidado, meu amado. Se você disser, eu profetizo na sua vida, não se cumpriu, você se tornou um falso profeta. E você está debaixo da condenação de Deus. Quem mandou você profetizar na vida dos outros? Foi Deus? Isso é moda, isso é moda. Essa moda que pegou há pouco tempo. Se você for profetizar, tenha certeza que foi Deus que mandou. Porque Deus manda profetizar sim. Mas tenha certeza que foi Deus. Se não foi Deus, ele diz assim, aquele profeta que falaram, que eu não mandei falar, esse profeta morrerá. Não creia nele, é mentiroso. Mas a gente aprende assim, né? Na igreja a gente aprende desse jeito. Ah, pastor, eu aprendi assim, e agora? Para de ser falso profeta. Para de profetizar. Peça perdão a Deus e nunca mais você profetize se Deus não mandar. Não é para agradar, não. Não é porque eu quero agradar meu irmão, eu vou profetizar bênção na tua vida. Esse ano só vai ter subida, não vai ter descido na sua vida. Promessas. Candidatos no Brasil fazem isso, né? Se eu ganhar essa eleição, eu prometo para vocês que nessa cidade não vai ter mais subida, só vai ter descida. E tem isso, essas promessas estão chegando na igreja também. Falsidade, mentira, engano. Mas Deus trata conosco. Ele nos chama, hoje está nos chamando para quê? Porta estreita e caminho estreito, para que você veja como é ser feliz, a verdadeira felicidade. Eu faço um desafio para você aqui hoje, principalmente para os jovens que gostam de desafio. O jovem gosta de aventura e desafio. Eu me lembro das minhas aventuras, muitas delas me ralou muito, mas eu me lembro, gosto. A gente gosta de aventura, não é verdade? Então eu desafio você, jovem, para entrar hoje no desafio da porta estreita e do caminho apertado. Entre nesse desafio, faça a diferença nessa geração que está aí perdida, e diga, eu quero fazer a diferença, eu quero entrar. Agora tem uma coisa, se você entrar pela porta estreita e pelo caminho estreito e não for feliz, então me diga que eu também saio dele. Porque eu estou andando nesse caminho há mais de 40 anos e até agora só
tenho motivo para agradecer a Deus. Para poder dizer, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque eu estou no caminho apertado, então não tem espaço para mim, só para Jesus. Então eu caminho nele, eu ando por ele, é ele que me conduz, é ele que me leva, e eu só vou. Tem que tomar uma decisão. Jesus, o que eu faço? Mas faz isso, meu servo. Então está certo. Jesus, e agora tem que fazer essa coisa. O que eu faço? Ele diz que vai nos guiar. O Espírito Santo vai nos ensinar. O Espírito Santo vai nos conduzir. Guiados pelo Espírito, porque ser cheio dele, somos guiados por ele. E como que eu posso errar se é o Espírito Santo que está me guiando? Como eu posso falhar se é Jesus que mandou? Como eu posso errar se ele não erra? Então eu estou no caminho estreito. Eu estou andando pelo caminho dele. E sabe, amados, muitas vezes nesse caminho estreito você tem que largar as coisas que seguram você nesse mundo. Muitas vezes até a família que te segura nesse mundo. Pessoas que te prendem, que não deixam você ser livre. Largue. Diga, eu vou pelo caminho estreito. Quer ir comigo? Não. Então fica aí que eu estou vindo, estou seguindo, porque eu não quero ficar nesse mundo por causa de você ou do outro. A salvação é individual. Eu não posso salvar você e você não pode me salvar. Mas eu sei o caminho da salvação é esse. A porta é estreita e o caminho também. Então dá licença. Eu vou na frente. Se você quiser, vem atrás de mim. Vamos ficar então, vamos orar, mas senão eu vou falar lá. Eu creio que isso é o suficiente para que você tome a sua decisão hoje. Escolha a porta estreita. Você pode estar recebendo muitos convites para entrar pela porta larga. E a porta larga, ela mostra os benefícios dela. Muita diversão, muita festa, muito prazer. A carne sua vai se deleitar. Você vai ser uma pessoa muito feliz. Até quando? Eu não sei. Porque o caminho largo, ele tem um ponto. Antigamente tinha uns quadros que a gente via nas casas, né? Os dois caminhos. O caminho estreito, espinhoso, e o caminho também largo e espaçoso. E a gente via no caminho espaçoso e largo, festas, mulheres, carros, tudo, aquelas coisas todas. E no caminho espinhoso, aquela subida íngreme, espinhos no caminho, mas levava ao céu. E essa larga, no final dela, tinha um lago de fogo e enxofre, esperando as pessoas que entraram por ele. Qual caminho que nós vamos escolher hoje? Que Deus possa abençoar você. Porque mesmo crentes, muitas vezes estamos namorando o caminho largo. Por quê? Porque a propaganda é muito forte. Satanás, ele é expert em fazer propaganda. Ele sabe anunciar os artigos dele. E ele mostra com muita clareza e beleza e cores e luzes. E atrai. O incauto vai como aquelas borboletas, né? Que são atraídas pela luz e vão morrer. Mas a luz atrai elas, elas vão e ficam ali voando até que morrem. Tem muita gente que está desse jeito, sendo atraído pela luz que o mundo oferece. Uma luz que mata. A luz verdadeira que dá vida é Jesus. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas, mas passou da morte para a vida. Amém? Então vamos andar. É o motivo de você estar feliz com essa mensagem hoje. Porque você é um crente, você creu em Jesus, você entrou pela porta estreita. Não é muito fácil às vezes, na verdade, mas a alegria e a paz que nós temos, o mundo não tem. A vida que vivemos é tão abundante que não temos mais lembrança nem prazer da vida passada. Na verdade, quando eu me lembro da vida passada, eu tenho vergonha das coisas que eu escolhi erradas na minha vida, procurando prazer, satisfação. Hoje eu me envergonho delas. É por isso que é bom estar com Jesus. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai,
Senhor, nós escolhemos a porta estreita. Nós escolhemos o caminho apertado. E nós estamos caminhando para a vida. Porque caminhamos em Jesus. Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê graça e sabedoria para entendermos quando e como podemos errar esse caminho. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito, cheios do Teu Espírito, negar a nós mesmos, caminhar com Jesus a cada dia. E, Pai querido, queremos um dia estar contigo na glória e ver a Deus como Ele é no seu trono e glorificar a Ele para sempre. Por isso, Pai, eu te peço que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo e Tua igreja. Todo pensamento contrário caia por terra. Todo pensamento iníquo, maligno, Senhor, malícia, engano, prostituição, caia por terra em nome de Jesus. Toda influência maligna na mente desses jovens, por causa das músicas, por causa dos enganos, por causa dos games, por causa de muita coisa maligna que eles têm contato, caia por terra. E também te peço, ó Deus, em nome de Jesus, toda a amizade maligna, ó Deus, caia por terra também, em nome de Jesus. Afasta toda a amizade maligna desses jovens e adolescentes da tua igreja, e coloca neles amizades profundas, beleza, amizades que temam a Ti, que orem e busquem a Tua face, e que eles sejam um referencial nessa geração perdida. Que eles escolham também a porta estreita, o caminho apertado, e que Teu nome seja glorificado na vida de cada jovem e adolescente que tomar essa decisão hoje, no nome de Jesus. Nós oramos pela Tua igreja em todas as partes da terra que estão sendo iludidas, enganadas por essas luzes malignas, e que o Senhor possa abrir nossos olhos espirituais para que possamos ver e escapar da morte antes que venhamos a perecer nela. No nome de Jesus, obrigado por cada crente, por cada jovem desta igreja e de todo lugar do mundo que Te serve, que renunciou à sua própria vida, que negou a si mesmo e que serve a Ti com um coração sincero. Que Deus abençoe, Pai, que o Senhor possa abençoar cada um desses jovens, cada uma dessas pessoas do mundo inteiro que Te servem e Te adoram, que eles não percam o foco da verdadeira adoração. No nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe. Pode sentar, amados.